Olá, já estamos na aula 4 aí do pacote. Hoje nós vamos falar sobre números racionais enquanto objeto. As operações aritméticas serão faladas posteriormente nas próximas aulas. É interessante eu comentar para vocês a diferença entre o tratamento hoje com os racionais enquanto objeto, que vai ser diferente dos naturais inteiros que nós realizamos na última aula. Porque nós vimos os naturais como noção primitiva, os naturais e inteiros, porque os naturais têm 4 justificativas no final das contas. A primeira delas é que esses tipos de números, eles começam a dar problema mesmo, dificuldade, é quando nós começamos a trabalhar as operações aritméticas, por exemplo, as de vezes. Por exemplo, uma conta que eu tinha bastante dificuldade era essa aqui, e já tive alunos também que já tiveram, e divisão então nem se fala, já dá mais dificuldade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que lá na escola vocês tiveram simplesmente uma experiência concreta com os naturais e os inteiros, deixando a parte mais teórica mesmo para as próprias operações aritméticas, porque também tem aquele detalhe, já entrando na terceira justificativa, a maneira de você escapar de ver os naturais e inteiros como noção primitiva é você realizar uma construção teórica formalizada. E como eu falei para vocês, esse tipo de construção surgiu mais ou menos 200 anos depois da descoberta do cálculo, não porque fosse algo assim muito difícil, mas pela própria questão de necessidade. Foi necessário fazer a construção formal deles enquanto objetos, após a matemática já ter tido aí um grande avanço. Como nós estamos no início, não é necessário realizar, até mesmo porque, aí já entra a quarta justificativa, você realizar a construção formal não substitui o trabalho que você tem ao trabalhar de maneira concreta com eles. Então, a construção formal, muitas vezes, ela acaba servindo simplesmente como uma espécie aí de carimbo do Inmetro para aquelas propriedades que nós conhecemos através da prática de lidar com eles no dia a dia, os conceitos aí que são trabalhados de maneira concreta ou empírica aí na escola. Então, esse trabalho, aí também tem aquele detalhe, quando a parte principal da justificativa de um certo conceito fica baseada em cima da experiência concreta, então na matemática nós gostamos de utilizar o termo noção primitiva porque não é possível dar aí uma formalização mais detalhada, que é o que ocorre, por exemplo, com a noção de ponto, reta e plano, como eu comentei nas outras aulas. Então já vamos entrar hoje na noção de ideia de número racional. Então, de certa forma, já temos 3 espécies de números, a de inteiro, natural, e a de racional que vamos ver daqui a pouco. Então, agora já é conveniente nós fazermos a seguinte pergunta: para que nós utilizamos números? Aí uma ideia assim bem grossa é que números eles servem para representar quantidades. Fiquemos aí com essa ideia. Aí existem tipos especiais de quantidades, por exemplo, a noção de contagem, e a noção de contagem, por sua vez, é realizada pelos números naturais. E tem um outro tipo aí de quantidade que é necessário nós trabalharmos, que é a ideia de medição. É a palavra medição, aí nós vamos ficar aí pensando nela como sendo uma noção primitiva também, porque vai ocorrer aquilo que eu comentei agora há pouco. A noção de medição, vocês encontram uma definição boa dela no próprio dicionário do português. Como eu disse, esse tipo de definição ela é indicativa, e a maneira de entendê-la realmente é trabalhando de maneira prática. Então, por causa desse motivo, nós a utilizamos como noção primitiva, porque a noção de medição ela vai melhorar ao longo do nosso trabalho. Então, por enquanto, na aula de hoje, como nós recém estamos tocando nesse assunto, ele vai ser
ela vai parecer um pouco ruim de entender, mas vai melhorando aos poucos conforme nós vamos trabalhando. Por causa disso que nós pensamos então essa noção como noção primitiva. Então, temos as noções de contagem, medição, são tipos específicos aí de quantidades que são representadas através dos números. E aí também tem um detalhe relacionado aí com a noção aí de unidade de medida, que é a noção aí de quantidades inteiras, quantidades quebradas ou quantidades fracionadas. Então, os naturais e os inteiros vão representar aí as chamadas quantidades inteiras. Eu coloquei entre aspas, vocês já vão ver por quê. E os números racionais, que é o que nós já vamos ver, vai lidar com as chamadas quantidades quebradas ou quantidades fracionadas. Pense essas duas palavras como sinônimo. E essas noções, por sua vez, de quantidade quebrada ou inteira, vai depender da unidade de medida. Aí, para começarem vocês se acostumarem com essa ideia de unidade de medida, eu sugeri aqui um exercício para vocês, pesquise na internet ou com alguém que saiba aí, qual a relação entre as unidades de medida centímetro, metro, quilômetro e polegada, vejam aí a relação entre elas. E vamos aí então à ideia de número racional. Aí aqui é uma definição formalizada de número racional. Essa definição ela é bem clássica, vocês veem na maioria dos livros de ensino médio e até de cálculo também trazem. O que dá para fazer para começar a entendê-la? Primeira coisa é ler, obviamente, né? Então, o que é um número racional? É uma expressão dessa forma aqui, com o símbolo M, a letra M, na verdade, vai representar um número inteiro. O N também vai representar um número inteiro, com detalhe de que ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. O porquê que tem que ser diferente de zero, nós veremos nas próximas aulas. E aqui vocês podem pensar que racional, vocês podem botar também aqui a palavra fração, também vai dar o mesmo sentido. Então a primeira coisa é como que se lê esse símbolo formal. A maneira como nós lemos é simplesmente M sobre N. Aí a título de exemplo nós temos esse símbolo aqui representando um número fracionário. A maneira como nós o lemos é 1 sobre 2, ou então 1 meio também. Aqui nós lemos esse número fracionário como sendo menos 8 sobre 3, ou então menos 8 terços, também daria para chamá-lo dessa maneira. Aqui o número 15 sobre 1 e o número 1 sobre 4. Então, é óbvio que ainda está bastante abstrato, ruim de entender, porque recém nós estamos vendo como ler este símbolo formal. Agora, para começar a entender melhor o que está dizendo aquela definição, nós temos que nos ligar no seguinte. Este símbolo formal, que é um número fracionário, ele representa um determinado objeto numérico. Então, vai estar sempre associado a um número, no final das contas. Só que número, por sua vez, o que ele faz? Onde é que está? Ele representa uma quantidade. Então, no final das contas, então aqui, esse símbolo formal representa aí, de certa forma, uma quantidade. E aí, lembrando aí que o número racional ele vai estar sempre associado a uma unidade de medida. Então, eu acredito que já esteja ficando um pouco melhor para entender, embora não esteja muito claro ainda essa definição. Tá? Tem esse símbolo formal, que eu já, de certa forma, já sei como lê-lo. Por exemplo, isso aqui, de certa forma, vai estar representando uma certa quantidade numérica. E essa quantidade numérica, por sua vez, está associada a uma unidade de medida. Então, já vai clareando um pouco melhor. Agora eu vou dar para vocês, de certa forma, uma espécie de receita de bolo de como interpretar intuitivamente uma fração. E aí, então, já vou fazer isso em cima de um exemplo. Aí, por exemplo, eu já estava esquecendo aqui, ó.
Aliado a essa ideia intuitiva aqui que eu descrevi, ela vai estar associado também a um tipo aí de representação geométrica de um número racional. Aí existem dois tipos, uma delas é na reta numérica, que é o que nós veremos na aula que vem, e um tipo aqui que eu chamei de figura solta, e já vamos ver o porquê. Então vamos aqui um exemplo. Então eu tenho aqui um número fracionário. Eu sei que isso aqui representa uma determinada quantidade, mas como é que eu me acho com ele? Então vamos fazer o seguinte. Como eu falei para vocês, o número racional ele está associado a uma unidade de medida. Então a primeira coisa é escolhermos uma unidade de medida. Então assim eu vou escolher esse retângulo aqui como representando uma unidade de medida. Se vocês quisessem, poderia ter escolhido um círculo ou qualquer outra figura aí mais esquisita, mas já vamos ver que o retângulo vai ser mais conveniente para nós. Então isso aqui representa para nós uma unidade de medida. Então agora nós vamos utilizar essa receita aqui. Eu vou pegar o número aqui, até lembrando, eu já tinha esquecido. Até vou voltar aqui na definição. Então, para terminar todo redondinho aqui a explicação aqui do símbolo, o número que está abaixo da barra nós chamamos de denominador, e o número que está em cima da barra nós chamamos de numerador, só para não deixar passar. Então, qual é o primeiro passo para nós utilizarmos essa receita de bolo para interpretar um número racional junto com alguma espécie aí de representação geométrica? Primeira coisa, vamos olhar para o número de baixo. Ele nos diz o seguinte: em quantas partes nós vamos quebrar a nossa unidade de medida? Então, por exemplo, como é 3, o número que está no denominador, o que nós vamos fazer é quebrar essa unidade de medida em 3 partes iguais. Então, já foi um passo realizado. O passo seguinte é olharmos para o número no numerador. O que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer quanto daquelas partes pequenas em que foi quebrada a unidade de medida, quantas delas nós temos. Então, aqui nesse caso específico, nós temos a seguinte informação: daquelas 3 que eu quebrei, nós temos 2 delas. E essas 2, para destacar, nós vamos pintá-la. Então, a representação geométrica, aí, entre aspas, aí do número 2/3, representação geométrica em termos de figuras soltas, fica dessa maneira. Então, tudo que nós podemos fazer para interpretar um pouco melhor esse número fracionário é isso aqui. Nós temos uma unidade de medida, de toda ela nós temos essa região amarela dele, representando então a chamada quantidade fracionária. Fracionário sempre em relação a uma unidade de medida. O que nós podemos fazer é isso. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de saber o que é esse número, pense agora nessa quantidade. Então é isso que dá para fazer para nós melhorarmos a nossa intuição. É claro que agora no início pode estar um pouco nublada a ideia, porque é recém o primeiro exemplo. Então tudo melhora na medida que nós vamos fazendo os exercícios. Mas percebam que agora, por exemplo, aqui nós temos a definição formalizada. Nós podemos agora pegar o número racional e associar ele a uma figura, e aquela figura, por sua vez, já nos ajuda a entender melhor qual é a quantidade que está sendo representada aí por uma fração. E lembrando que a aula que vem nós veremos a reta numérica, também já vai ajudar um pouco melhor a nós entendermos a quantidade associada a um número fracionário. Aí, para nos ajudar, vamos fazer aqui um outro exemplo. Aí tudo começa de novo. Então, número fracionário, ele vai estar sempre associado à unidade de medida. Então, a primeira coisa, eu vou escolher o mesmo retângulo para representar uma unidade de medida.
Próximo passo, eu olho para o número no numerador. Ele diz que eu vou ter que quebrar essa unidade de medida em 6 partes iguais. Foi o que eu realizei. E depois dessas 6, olhando para o número que está no numerador, nós devemos então pintar 4 dessas 6, que é o que representa a quantidade que nós realmente temos. Então, no final das contas, a representação geométrica do número 4 sobre 6, em termos de figuras soltas, é essa. Então, sempre que você ver esse número, você pode pensar no seguinte: eu peguei a unidade de medida, dela toda eu só pintei essa região aqui, que é um pouco menor que a unidade de medida. Então é isso que foi realizado. E aí eu trouxe aqui para vocês um exercício que é para fixar exatamente essa ideia que eu trabalhei com vocês nos exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui o item C, eu tenho uma fração. Qual é a quantidade representada por essa fração? Então, vou fazer o mesmo trabalho. A dica que eu dou para vocês: utilizem folhas de bloco milimetrado, que ajuda bastante aí na hora de fazer as partições aí da unidade de medida. Então, isso que eu fiz com vocês foi para trabalhar a ideia de número racional enquanto objeto. Eu já vou aproveitar a oportunidade e vou discutir algo aqui com vocês que é algo que vai começar a aparecer aí e que faz parte da natureza do número racional, que é o seguinte: nós temos o número 2/3, que é representado aí por essa quantidade, pintada em amarelo, e nós temos o número 4/6, que também é representado por uma certa quantidade em amarelo. E a pergunta que é feita aqui é a seguinte: qual a semelhança entre essas duas figuras? Se vocês observarem, as duas representam exatamente a mesma quantidade. E se elas representam a mesma quantidade, então obrigatoriamente nós temos que acertar com o seguinte: olha, o número racional representado por essa fração é exatamente o mesmo número racional representado por essa outra fração. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no início, a ideia de número é representar quantidades. Então, por isso que nós somos obrigados então a dizer que, por mais estranho que pareça, olha, essa fração é exatamente igual a essa. Por quê? Porque a região que elas representam é exatamente a mesma, simplesmente por essa questão. E aí eu já aproveito a oportunidade e digo para vocês o seguinte, que esse resultado ele é bastante comum e o porquê que ele ocorre. Aí, por exemplo, como é que vem essa informação? Ela vem através de um teorema. E teorema, como eu falei para vocês na aula 2, o teorema é sempre uma afirmação. E qual a afirmação que eu estou fazendo aqui? Que é a seguinte: olha, sempre que você tem aí dois números, aqui eu já coloquei o caso mais geral, mas vocês por hoje pensam, em vez de reais, vocês pensem em números inteiros, mas vale em geral também. Então, assim, nós temos dois números A e B, dois números inteiros. Nada me impede de pegar a partir deles e definir uma fração, certo? E feito isso, se eu pegar um terceiro número, o número C, o que me impede, por exemplo, de calcular o produto de A vezes C? A princípio nada, né? E também o que me impede de calcular o produto de B vezes C? Por exemplo, se você tivesse escolhido o A como sendo 3, o B como sendo o 5 e o C como sendo o número 2, o que me impediria de fazer aqui A vezes C? Que nesse caso daria 6, né? O que me impediria de fazer B vezes C? Que nesse caso aqui daria 10. Então, e uma vez que eu tenho o número 6 e 10, o que me impede de considerar a fração 6 sobre 10? Também nada. Aí a conclusão do teorema é o seguinte, que a fração 3 sobre 5 representa a mesma quantidade que o número fracionário 6 sobre 10, porque
porque o numerador é o produto do A vezes o C, e o denominador é o produto do B vezes o mesmo número C. Então, é essa a conclusão desse teorema. E aí eu trouxe uma pequena ilustração, eu não trouxe a prova dele, porque a prova dele é realizada aí na construção e dos sistemas numéricos, mas se alguém quiser mandar um e-mail e dizer, olha, eu quero saber como é, manda a prova desse teorema, eu quero ver se eu entendo alguma coisa ou não, fique à vontade. E aí a prova, entre aspas, que é apenas um exemplo, é o mesmo exemplo anterior, que é o seguinte, nós temos a fração 2/3 e a fração 4/6. Na verdade, esse 4 aqui, ele é na verdade o produto desse 2 pelo número C, que é o mesmo 2, que não tem problema, né, de ser o mesmo número. E o número de baixo, 6, ele é na verdade o produto do 3 pelo mesmo número C, que é o 2. Então aí nós temos aí um exemplo concreto da validade desse teorema. É claro que deveria ser demonstrado, mas aí fica num segundo momento. Aí, como exercícios trouxe para vocês, esses itens são exatamente os itens do exercício 1. E o que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte, uma vez que vocês realizaram a representação geométrica deles, vocês verem quais deles aqui representam, na verdade, a mesma quantidade. A nível de exemplo, se vocês fizerem a representação geométrica do A e do H, utilizando a mesma unidade de medida, claro, vocês vão ver que esses dois representam a mesma quantidade e que existe essa semelhança aqui, ó. O número C como sendo 3, e tomando aí o caso aqui, o A como sendo 1 e o B como sendo 2, também vai ser um caso particular aqui do que diz o nosso teorema. Então, era essa a segunda coisa que eu ia trazer para vocês. E o exercício 3 é vocês invente questões aí para o exercício 1, frações diferentes dessas aqui lá para o item 1, represente elas geometricamente e depois vocês inventem um exercício 2, na verdade com o mesmo enunciado também, para ver quais desses números fracionários que você escolheu para representar geometricamente, na verdade representam a mesma quantidade, como foi feito ali no 2. Aí a resolução dos exercícios será feita aí em um exercício voltado para este fim, vou colocar assim de maneira detalhada. Aí, antes de falar da aula que vem, aqui então eu falei para vocês aqui um teorema, ele é uma afirmação, e tem aquele detalhe que eu chamei para vocês na aula 2, que é a questão da interpretação aí dos textos. Por exemplo, eu falei para vocês da expressão para todo, que pode ser resumida neste símbolo, né? A maneira de representá-la. Se vocês trocarem essa expressão pela expressão para todo, não modifica em absolutamente nada aí o enunciado do teorema. Só essa questão aí de como é que é de você falar as mesmas coisas utilizando palavras e expressões diferentes. Então, isso aqui na verdade está no lugar da expressão para todo, só para chamar a atenção para vocês aí, já que nós recém estamos vendo essa linguagem mais formalizada. Aula que vem nós trabalharemos com a reta numérica, ficará melhor também para entender números racionais. Espero que a aula de hoje tenha sido útil. O que nós vimos hoje então foi os números racionais enquanto objeto e algumas ideias preliminares deles. A aula que vem nós prosseguimos. Então, até a próxima aula aí.